con el tema Espiritismo como ciencia. País, Francia. Ponente, ingeniero Charles Kemp. Charles Kemp es francés, de 51 años, casado, un hijo, ingeniero de la Escuela de Minas de París. Trabaja en una firma en el sector de centrales eléctricas. Conoció el espiritismo en Brasil en 1986. Colabora con el movimiento espírita en Francia y mundial desde 1992. Actualmente dirige el Centro de Estudios Espírita Léon Denis en Thann, Francia, y miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Francés. Participa del movimiento espírita francófono. Primer secretario y secretario general interino del Consejo Espírita Internacional, coordinador del CEI para Europa, participa del comité de redacción de la revista Espírita en lengua francesa. Recibamos, sin más, al ingeniero Charles Kemp. Muchas gracias. Entonces, como ya tenemos 5 minutos de atraso, vou tentar ir um pouco mais ligeiro, né, para compensar o tempo. Assim mesmo, espero que conseguirei passar para vocês estes conceitos, mostrando que Kardec antecipou de muito todas as teorias da metodologia científica que apareceram nos anos depois, às vezes até um século depois da codificação. Então, minha apresentação vai ser dividida nestes pontos que vocês podem ver. Vou começar com uma pequena introdução. Depois, vamos ver o que é o espiritismo. Depois, vamos ver o que é a ciência, mostrando assim o paralelo com o espiritismo e a ciência. Darei alguns exemplos rápidos e terminarei com uma pequena conclusão. Como introdução, estou sempre colocando essas 3 questões existenciais que, com exceção de los indiferentes, cada pessoa que se pergunta sobre si mesma, sobre sua própria existência, está se fazendo. Então, as perguntas são: que somos, de onde venimos e aonde vamos? Essas 3 perguntas foram, ao longo dos siglos, respondidas por diversas maneiras. Mas Kardec, como o Fábio acabou de mostrar, introduziu a era da fé razonada. E ele colocou em la capa do Evangelho segundo o Espiritismo esta frase que me gusta muito, que é: não há fé inalterável, sino la que puede mirar frente a frente a la razão em todas as idades da humanidade. Deixando assim muito claro que, durante séculos, a maioria das pessoas, dos humanos, precisavam do método dogmático, método que é ainda hoje valendo para as religiões. Só que com a evolução da inteligência e também dos sentimentos, hoje a proporção de pessoas que aceitam os dogmas está diminuindo e as pessoas que necessitam ter um conhecimento razonado, de colocar a fé de acordo com a razão, está aumentando. E esta foi a grande novidade que Kardec trouxe no século passado, ou seja, de fé razonada. E Léon Denis também acrescentou que hoje já não basta crer, se quer saber. Nenhuma concepção filosófica e moral tem probabilidade de triunfar se não tem por base uma demonstração que seja, ao mesmo tempo, lógica, matemática e positiva. E se, además de isso,
no rematarla uma sanção que satisfaça todos nossos instintos de justiça. Vocês podem ver que Leon Denis também ficou muito claro nesse sentido. Então, vamos ver agora o que é o Espiritismo. Para isso, relembro Allan Kardec, que introduziu tudo isso, né? Nasceu el 3 de outubro de 1804, em Lyon, França, e morreu em 31 de março de 1869, em Paris. E vocês podem ver aqui uma imagem de um monumento, que é a forma druídica de um menhir, simbolizando o nascimento, que está, que a cidade, a prefeitura de Lyon colocou na frente da Rue Salat, onde é o lugar que ele nasceu, lá na cidade, em homenagem a Kardec. Eu vou passar rapidamente aqui também na base. O Fábio explicou isso agora faz pouco de maneira magistral, e eu estou completamente de acordo com ele, que é realmente indispensável ler e reler esses livros que contêm todas as bases, toda a codificação espírita. E aproveito para mostrar a vocês uma gravura de Kardec, que é pouco conhecida, e que descobrimos agora há pouco, numa exposição que tive na cidade de Paris, na casa de Victor Hugo, uma gravura que está nos arquivos do Instituto Metapsíquico Internacional em Paris, que autorizou a divulgação. Vamos ver agora como Kardec definiu o Espiritismo. Ele disse: o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Podem ver que Kardec, muito claramente, afirmou que o Espiritismo é uma ciência. E nós vamos ver agora nos slides seguintes que ele não foi exagerado em dizer isso, porque com o desenvolvimento da metodologia científica é que se reconheceu que ele realmente procedeu de uma maneira que satisfaz todos os critérios modernos de uma ciência. E o Espiritismo, então, reúne lógica e racionalmente os três aspectos do conhecimento: ciência, filosofia e religião. Não é solamente uma ciência, é também uma filosofia e é também uma religião. Como já falei, essa reunião que foi realmente a novidade trazida por Allan Kardec no século XIX. Vamos ver agora o que é uma ciência. A ciência é um conjunto de conhecimentos sobre um tema determinado que se obtém por critérios metódicos e sistemáticos em um sistema construído logicamente. E o exemplo mais frequentemente citado é a física. Vamos entrar um pouco mais em detalhe de como a concepção da ciência evoluiu durante o tempo. Na primeira fase da ciência, houve essa concepção clássica, baseada no método racional, já desenvolvido por Leonardo da Vinci e depois por Pascal, Bacon, Lavoisier e Descartes, né? Que tudo era baseado nesse método racional, usando a razão, observando os fenômenos, deduzindo as leis, etc. E Kardec, em La Gênesis, afirmou muito claramente a respeito do Espiritismo, que o Espiritismo só erige como princípio absoluto o que se ha demonstrado com evidência ou o que surge da observação lógica. Como também falou o Divaldo hoje de manhã, Kardec foi educado na escola de Pestalozzi, e toda a base da educação de Pestalozzi, Pestalozzi se baseia muito na observação da natureza. Foi assim que ele levou Los Anudos a descobrir as leis da natureza. E Kardec procedeu exatamente assim quando codificou o Espiritismo e quando foi confrontado com os primeiros fenômenos. Continuando com os conceitos clássicos, tem um papel fundamental da experiência e da observação. E abaixo, em itálicos, vocês veem outra citação da Gênesis, capítulo 1, número 14,
onde Kardec escreve: como método de elaboração, o espiritismo utiliza exatamente o mesmo que as ciências positivas, es decir, aplica o método experimental. Se apresentam hechos de uma ordem nova, novo, que não podem explicar-se mediante as leis conhecidas. O espiritismo los observa, compara e analisa, e, del efecto, se remontam à causa, e de esta, à lei que los governa. Luego deduz as consequências e busca aplicações úteis. Vocês veem que essa descrição bate perfeitamente com esses conceitos clássicos da ciência. Continuando, nesses conceitos clássicos, houve depois o positivismo, com Auguste Comte, que Divaldo também citou hoje de manhã, determinismo de Laplace, o atomismo e o cientificismo. E houve até um exagero da ciência, porque a ciência, o mundo foi dominado pelas religiões durante vários siglos, e no século XIX houve uma inversão, quer dizer, a ciência desenvolveu e rechaçou as religiões, passou de um extremo para o outro. E alguns cientistas, como Berthelot, por exemplo, afirmou que a ciência é exterminada. Ele pensava que a ciência tinha descoberto todas as leis e que não tinha mais nada para descobrir. E podemos ver hoje, mais de um século depois, que como ele estava errado pensando assim. E se opondo a isso, o Kardec, já na época, ele reagiu contra esse abuso da ciência, dizendo que o espiritismo e a ciência se complementam mutuamente. A ciência sem espiritismo é impotente para explicar certos fenômenos, contando só com as leis que regem a matéria, assim como o espiritismo, sem a ciência, careceria de apoio e controle. E realmente essa ciência clássica, e até hoje a ciência só estuda a matéria, muito pouco ainda estuda o espírito. E vamos ver também depois da conferência da doutora Marlene Nobre todos os esforços que estão sendo feitos para que este paradigma espiritualista seja considerado pelos cientistas. E Kardec continua: que homem é ele que pode vangloriar-se de possuí-la por completo, quando o círculo dos conhecimentos se ensancha sem cessar e quando as ideias se rectificam todos os dias. Kardec também mostrou muito claramente a evolutividade dos conceitos científicos na época e ele aplicou isto ao espiritismo. Terminando com os conceitos clássicos, o propósito da ciência clássica são as leis da matéria, como vimos. Comparação direta é impossível com o espiritismo, que estuda as leis do espírito. Como Kardec escreve também na Gênesis, por sinal, este primeiro capítulo da Gênesis, realmente aconselho ler e reler. Eu mesmo já li umas 10 vezes ou mais, e cada vez que eu leio, eu descubro novas coisas, novas ideias que eu não tinha percebido antes. É realmente um monumento, um concentrado do pensamento de Allan Kardec. Então, ele escreveu: o objeto do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual, que é uma das forças da natureza e atua sem cessar sobre o princípio material. E ele continua: em que é o espiritismo, onde ele responde para o escéptico a respeito da oposição da ciência, dizendo que os fenômenos do espiritismo têm por agentes inteligências independentes, os espíritos, ¿no?, dotadas de livre albedrío e não sometidas a nosso capricho. De este modo, se sustraem a nosso procedimento de laboratório e a nossos cálculos e, portanto, não são do domínio da ciência propriamente dita. E aqui Kardec levantou uma deficiência da ciência na época, que queria reproduzir tudo em laboratório, o que, obviamente, não funciona com espíritos que têm livre albedrío. Vamos ver agora conceitos um pouco mais modernos da ciência que apareceram no século XX, em particular Einstein, Bohr e o Paul Langevin. Houve a teoria da relatividade, que todo aquele modelo clássico, naquelas concepções de Newton,
quebraram, né? Apareceu a mecânica quântica, que habla de probabilidade, um princípio de incertidumbre, que é impossível saber ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula, por exemplo, os racionamentos probabilísticos, e isso foi questionando as teorias clássicas, que eram somente idealizações, e começaram debates sobre a metodologia, a desmistificação dos conhecimentos científicos e uma reflexão sobre a filosofia da ciência. Ainda hoje, há a búsqueda desta teoria da grande unificação. Há muita massa faltando, ou massa negra no universo, que ainda não se sabe exatamente o que é. A gravidade, nenhum científico é capaz de explicar ainda como que a Terra e a Lua se atraem. Ninguém ainda descobriu o elástico que fica ligando um ao outro, né? E a estrutura íntima da matéria, significado intrínseco das constantes. As constantes são interessantes. A gente coloca, o cientista coloca numa fórmula para que dê o resultado certo. Agora, o que significa a constante? Também muitos cientistas não conseguem responder. E aí se viu que este modelo materialista hoje está ficando um pouco mais fraco. E houve também um profundo câmbio na maneira de considerar a ciência, como vocês viram, comparando antes com o positivismo, Auguste Comte e tudo isso. Nos conceitos modernos também há uma noção de humildade, a necessidade de humildade, né? Tanto que Laplace, o Berthelot afirmava que a ciência tinha descoberto tudo, depois os cientistas se tornaram muito mais humildes. Mas, assim mesmo, a coerência global entre todas as descobertas científicas do século XX e o livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, ficou completa. Nenhuma descoberta científica, até hoje, conseguiu mostrar que alguns dos conceitos que foram trazidos pelos Espíritos 50 ou 100 anos, hoje 150 anos atrás, estava errado. Ao contrário, vieram confirmando, por exemplo, que a matéria é energia condensada, que está claramente escrito já no livro dos Espíritos, o fluido universal, a constituição dos Espíritos, a noção do tempo, que é muito diferente dos Espíritos com relação a nós, aqui encarnados. E Kardec também, na introdução do livro dos Espíritos, ele escreveu também sobre esta humildade, que para muitas pessoas a oposição que ela fazem das instituições científicas à doutrina espírita é em si, se não uma prova, ao menos uma forte presunção contra ela. Pero, Kardec colocou muito claramente, sua opinião não pode ser em todos os casos um juízo irrevocável. Em lo que toca a princípios novos, a coisas desconhecidas, sua maneira de ver é sempre hipotética, porque não estão mais isentos de prejuízo que os demais. E eu diria até mais, né? O cientista, quando a gente fala de espírito, geralmente, quer dizer, nos países ocidentais, como na França, é muito difícil falar de espírito para um médico ou para um psicólogo. Mas assim mesmo a doutora Marlene consegue com sucesso, viu? Obrigado, Marlene. Continuando nos conceitos modernos, Karl Popper é um cientista que escreveu sobre metodologia da ciência. E ele definiu claramente que a ciência tinha um caráter progressivo e que não há uma teoria que pode surgir de um conjunto de hechos de uma forma lógica e infalível. E ele colocou o critério de falsabilidade, significando que uma lei só é verdade até o momento que alguém consegue comprovar que está falsa. Vocês veem que a maneira de ver foi completamente mudada. E em La Gênesis, Kardec também colocou isso muito claro, dizendo que o Espiritismo marcha ao ritmo do progresso e nunca quedará rezagado, porque se novos descobrimentos lhe demonstram que está equivocado em algo, ou se revelar ser uma nova verdade, ela haverá de rectificar-se.
Em outras palavras, Kardec colocou muito claramente este critério de progressividade dos conhecimentos espíritas, embora até hoje nenhum dos conhecimentos teve que passar por isso, pelo menos nas bases, os conhecimentos fundamentais da doutrina espírita, e é uma coisa que se tornou um conceito da ciência só quase um século depois com Karl Popper. Outro cientista que é o Imre Lakatos, e ele definiu que a ciência que tinha que ter um programa científico com os princípios básicos, né, e os princípios auxiliares. E aqui estou mostrando o estudo de um professor de epistemologia na Universidade de Campinas, Silvio Seno Schibeni, que fez uma comparação muito detalhada, podem procurar as informações mais detalhadas na internet, onde ele viu que realmente o espiritismo segue completamente os critérios de uma ciência como são definidos por Imre Lakatos. Thomas Kuhn, ele escreveu um livro muito conhecido que são as revoluções científicas. Aqui também o mesmo professor da Universidade de Campinas determinou que a doutrina espírita tem as características de um paradigma científico com grande estabilidade. E são, quer dizer, segundo as teorias das revoluções científicas, enquanto que a ciência atual, oficial, a ciência que estuda a matéria, aún hoje, né, como falamos há pouco, ela hoje entra numa fase de instabilidade, porque tem vários hechos que, como essa massa negra do universo, ou outros, que começam a mostrar que esse modelo não se aplica para toda a natureza e que tem fenômenos naturais que não obedecem às leis conhecidas hoje. Há também o brainstorming, ou lluvia de ideias. Eu gostei dessa tradução em espanhol, que é um método novo utilizado em vários ramos hoje nas empresas, quando se necessita achar ideias novas sobre alguma coisa. E tem toda uma metodologia de ficar num ambiente cerrado, um ambiente onde a gente fica à vontade, de a gente remover tudo que pode bloquear a produção de ideia. E quando a gente vê todas essas coisas, realmente a gente vê que quando a gente, como espírita, tem uma pergunta e busca a inspiração, a gente se recolhe e faz uma prece. Quer dizer, eles não chegam a fazer prece ainda na ciência, mas mostra muito claramente que a maneira de chegar, de fazer brainstorming, é muito próxima da maneira de procurar a inspiração que vem de onde nós sabemos, mas os cientistas ainda não estabeleceram isso de modo muito claro, né, que vem dos espíritos que estão ajudando na nossa tarefa. E há também o Régis Duteuil, que eu cito aqui, é um cientista. O que é a diferença entre a ciência espírita e a ciência clássica e materialista hoje? É que o espírita ele segue o paradigma espiritualista. Significa crê que existe o espírito, o perispírito, crê que existe outras formas de matéria não ponderáveis, como a matéria estudada pela ciência. E esse professor Régis Duteuil, ele tomou isto como hipótese. Tomou a hipótese que existia matéria que não estava limitada pela velocidade da luz. E nós sabemos muito claramente, pela codificação espírita, que os espíritos eles se deslocam na velocidade do pensamento. Significa, eu quero ir para Júpiter, eu estou lá, em alguns segundos. Ora, a luz precisa de horas para chegar até Júpiter, né? Então, é muito claro para a gente espíritas, que os espíritos, a matéria do perispírito, não segue a mesma limitação da velocidade da luz. E quando olha a teoria que ele escreveu, ele estabeleceu muitas coisas, muitas consequências, fez todo o modelo matemático calculando, mostrando que tem várias formas de tempo, que o tempo não é igual ao de nós encarnados.
E ele conseguiu estabelecer várias coisas assim que a gente reconhece nas descrições que recebemos nas comunicações espíritas. Um trabalho bem interessante. Vamos citar agora alguns exemplos. Primeiro exemplo, como já falei várias vezes, é Allan Kardec. E para ilustrar a metodologia, como falou muito bem também Fábio hoje faz pouco tempo, na segunda parte do Cielo e el Inferno, o Kardec recebeu vários testemunhos de espíritos descrevendo o estado deles depois da morte e comparando com o que eles fizeram enquanto vivos, mostrando que muitas vezes, a hierarquia se inverte, né? Que os reis às vezes são muito baixos no mundo dos espíritos, enquanto que alguns mendigos ou pessoas humildes têm uma situação bem mais alta no mundo dos espíritos. E ele observou e analisou então essas comunicações e foi daí que deduziu as leis morais, as leis da ética, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Por exemplo, o suicídio. O suicídio é uma catástrofe. Quando recebe uma comunicação de um suicida, o sofrimento do espírito depois do suicida é muito maior do que o sofrimento que ele estava passando enquanto encarnado antes de se suicidar. Então, tudo isso mostra que Kardec seguiu essa metodologia, né, de observação e de deduzir as leis depois. E depois fazendo também o paralelo com os ensinos de Jesus nos evangelhos, onde tinha também uma coerência perfeita. Ele apresenta, então, um novo enfoque para o conhecimento humano, tendo em conta o homem mais allá dos limites do corpo, e o que sugere o conhecimento na perspectiva do espírito. Outro exemplo é Ian Stevenson. Vocês veem aqui uma foto de um jovem que se lembrou da vida passada e da maneira que ele morreu. E Ian Stevenson ele foi fazer pesquisa para ver se realmente o que dizia esse jovem era verdade. E conseguiu encontrar esta pessoa que tinha vivido. E no caso aqui, morreu de um tiro de espingarda a queima-roupa, de escopeta, né? E o menino que se reencarnou tinha marca de nascimento que correspondiam com as marcas de nascimento correspondiam com o laudo de autópsia, descrevendo como ele morreu. Outro exemplo de investigação científica, né, nos fenômenos espíritas. E o terceiro, vou passar rapidamente, são um trabalho realizado por Paulo Rossi Severino e a Associação de Médicos Espíritas do Brasil, analisando vários comunicações que Chico recebeu espontaneamente, com muitos detalhes sobre família, sobre nomes, sobre parentes de entes que morreram, e esse estudo conseguiu mostrar realmente que o que estava na comunicação do Chico era a verdade, que ele errou quase nunca, né? Mostrando assim também que as comunicações dessas cartas que Chico recebeu tinham uma objetividade muito forte. Não vou entrar mais em detalhe, porque a Marlene, com certeza, vai nos falar um pouquinho desses assuntos daqui a pouco. Então, para concluir, repito a citação que Divaldo disse hoje pela manhã, né, que também gosto muito. Einstein também tinha essa visão que devia ter alguma coisa de ciência e de fazer religião com ciência, dizendo: a ciência sem religião é cega e a religião sem ciência é corra. O Espiritismo incorpora, então, lógica e racionalmente os três aspectos do conhecimento. Ao mesmo tempo, é ciência, filosofia e ética religião. Hacia a religião é estudar a espiritualidade, mas com método científico. E, para terminar, eu queria lembrar aqui as três bandeiras do Espiritismo, que são trabalho, solidariedade e tolerância, a reforma íntima, que solamente cada um de nós pode fazer e que é a clave da nossa evolução, do nosso bem-estar e da nossa felicidade futura. E, para terminar, o lema de Kardec, que é: fuera la caridad, não a salvação.
Eu agradeço a atenção de todos vocês, desejando ainda um bom congresso.